Então, definida a área de atuação da psicopedagogia, uma breve análise sobre os seus primórdios nos remete à Europa no século XIX. Conforme Bossa, as primeiras tentativas de articulação entre a medicina, a psicologia, a psicanálise e a pedagogia deram-se na França. As ideias francesas, a partir do início desses estudos, influenciaram a ação psicopedagógica argentina. Então, lá na Argentina, grandes estudiosos já começaram a trabalhar na criação da psicopedagogia, como Sara Paim. Talvez vocês da área da educação já tenham escutado, né, falar sobre Sara Paim, Alicia Fernandes e Jorge Visca, que são grandes autores da área educacional. Então, foi a psicopedagogia argentina que influenciou a atuação, né, a criação da psicopedagogia brasileira. Os estudos referentes à psicopedagogia no Brasil têm uma história de aproximadamente 30 anos. Então, ela é muito recente, inicialmente dedicados à pesquisa. Então, por ser uma área, por ser um curso muito recente, né, comparado aos outros estudos, então ela vem crescendo no Brasil, ela vem se edificando, ela vem sendo reconhecida, ela vem sendo reformulada, e a partir do passar dos anos, né, nós teremos grandes conquistas nessa área, né, acredito. Então, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que também foi um grande ganho para a nossa área, teve seu início através de um grupo de estudos, formados por profissionais preocupados com os problemas de aprendizagem. Então, nós conseguimos perceber que essa evolução histórica, ela tende a crescer e de trazer grandes ganhos à nossa profissão, né? Ali do reconhecimento, da questão dos conselhos, né? Do reconhecimento do profissional, da existência do profissional em mais locais de atuação, a obrigatoriedade da existência deste profissional na área da saúde, na área educacional, que é um profissional especialista mesmo em uma área tão específica, né, que é de dificuldade de aprendizagem. Então, a psicopedagogia escolar, só para passar para vocês, né, para fazer essa diferenciação. A psicopedagogia, ela nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do processo da aprendizagem humana, assim como dito. E assim está resolvendo as dificuldades da mesma, ou prevenindo-as, né? Realizando todas essas ações no ambiente escolar. Então, como vocês podem perceber, a atuação ela é a mesma, né? É sobre a dificuldade mesmo, assim como a clínica, porém em um ambiente diferente. A escuta clínica na psicopedagogia. A atuação do psicopedagogo em instituições escolares, né? Escolares não, né? Na questão clínica, ela requer uma postura frente às diversas produções, sejam elas explícitas ou implícitas, dos indivíduos a quem se propõe uma intervenção psicopedagógica. A postura analítica e a atitude clínica na psicopedagogia. O psicopedagogo ele deve escutar e traduzir. Então, ele deve conhecer a história do aluno e deve traduzir. Ou seja, ele deve trazer, ele deve entender daquela história, entre os meios, né, entre as entrelinhas, quais são os possíveis problemas que estão trazendo essa dificuldade de aprendizagem. Então, ele vai escutar e conforme a sua experiência, conforme a sua especialidade, ele irá conseguir traduzir, né, essa história e trazer ali o diagnóstico dessa dificuldade de aprendizagem. Psicopedagogia clínica e hospitalar. O papel do profissional está caracterizado por uma atitude que envolve o escutar e o traduzir, né? Assim como o teórico anterior disse, transformando-se em uma testemunha atenta que valida a palavra do paciente, completamente inerente às relações entre ele e sua família. Então, como funcionam as sessões na psicopedagogia clínica? No primeiro momento, é um momento mesmo de conhecer aquele indivíduo, né?
se possível, atender ele sozinho em um determinado momento, seja criança, né, independente se é criança ou não, se é adulto, atender ele sozinho para ver o que ele fala, né, o que ele acha da escola, o que ele acha do professor, como é a relação na sua casa, fazer uma conversa mesmo, um diálogo sobre a vida daquele sujeito. Depois, vocês precisam também escutar de forma particular os pais ou os responsáveis por aquele aluno. Então, vocês vão marcar algumas sessões, né? Cada profissional vai saber o número de sessões específicas, né? Algumas sessões que são necessárias, né? Para cada atendimento. Então, vocês vão conversar com os pais, saber a visão deles, o que eles acham, o que eles percebem. E o psicopedagogo clínico também, ele tem que fazer uma ligação com a escola. Então, ele deve procurar, seja através de carta, seja através de telefonema, e-mail, ou qualquer recurso que ele ache melhor, ou de uma forma ética, né? Temos que prezar também sempre pela ética, de comunicar, de dialogar com o docente, com o diretor, com o coordenador pedagógico, ou com quem esteja mais próximo do aluno na escola, e saber como é a vivência desse aluno na escola, o que o professor tem a falar sobre esse aluno. E assim você começa a conhecer sobre toda a cadeia que rodeia aquele aluno. Você vai conhecer o que é aprendizagem na visão dele, você vai saber o que é aprendizagem na visão dos pais, se os pais acompanham, né, o aluno na escola, se ele ajuda no dever de casa, se ele ajuda a estudar, se ele acompanha, né, se o aluno está dedicando o seu dia aos estudos, saber como é o ambiente de casa, o ambiente familiar daquele aluno, se não está tendo alguma dificuldade ali dentro de casa, como é a relação com os irmãos, dentre outros. Então, entendendo sobre todo esse meio, a gente começa a iniciar o diagnóstico do aluno. Então, para o diagnóstico do aluno, após conhecer a sua vivência, a sua vida, nós podemos usar avaliações já prontas, que estejam ali direcionadas para aquele aluno, para aquela faixa etária, para aquele nível de aprendizado. Então, tem diversas avaliações que são voltadas para o psicopedagogo para fazer o diagnóstico. Então, o processo diagnóstico, o psicopedagogo vai fazer as avaliações, vai fazer observações de alguns jogos, vai fazer a observação daquele aluno executando algumas atividades, pode ter a ajuda de um outro profissional para fazer aquele diagnóstico. Então, assim, começando o processo de diagnóstico, né? E tendo o resultado desse diagnóstico, nós conseguimos, a partir daí, começar a trabalhar sobre a mediação desse problema, né? Sobre a superação ou sobre a diminuição dessa dificuldade de aprendizagem. Então, a partir do diagnóstico, nós conseguimos ali trabalhar no ponto certo de onde está vindo o problema de aprendizagem. E descobrindo, né, tendo esse diagnóstico, nós temos sempre que também continuar com a comunicação entre os pais, entre os professores, fazer um trabalho em conjunto, um trabalho interdisciplinar nessa dificuldade encontrada.